E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem um tema de extrema relevância para todo mundo que atua na área e está navegando pela mais recente modernização do nosso sistema tributário. Vamos destrinchar o novíssimo regulamento da CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, formalizado pelo Decreto número 12.955 de 2026. Esse documento não é só mais uma peça burocrática de Brasília, não. Ele é, de fato, a espinha dorsal de como o mercado inteiro vai interagir com o fisco daqui para frente. É uma quebra de paradigma gigantesca, e a nossa missão aqui é descomplicar tudo isso para entender não só a regra nua e crua, mas a lógica de verdade por trás de cada detalhe. Para organizar as ideias, a gente vai seguir o próprio ciclo de vida do tributo, começando com as regras gerais, passando pela base de cálculo e toda a matemática envolvida, dando uma olhada nas exceções e regimes diferenciados. Depois a gente mergulha na arrecadação com o split payment e o cashback, e por fim, fechamos com o cronograma de vigência e as penalidades. Bora lá? Bom, entrando na nossa primeira sessão, as regras gerais. Vamos entender exatamente qual é o gatilho da CBS. Isso traz a gente para um conceito que é o arroz com feijão do direito tributário, o tal do fato gerador. O artigo 11 é super direto. Ele diz que o fato gerador é aquele momento exato, o gatilho que aciona o imposto na prática. Pode ser no instante da entrega de um bem, no momento em que um serviço é prestado ou até no exato minuto em que se inicia um transporte. E por que isso é tão vital? Porque entender esse ponto é o que liga o cronômetro para todas as obrigações e contas que vêm depois. Sem o fato gerador, simplesmente não existe tributo. Avançando para o artigo 12, a gente nota que ele amarra o local da operação quase que inteiramente ao destino do bem ou do serviço. Olha, essa é uma baita de uma mudança. Lembra daquela velha e famosa guerra fiscal baseada no local de origem? Pois é, o foco agora muda para o domicílio principal de quem está comprando ou para o local de entrega. É o Brasil finalmente alinhando as regras com as melhores práticas internacionais de como se tributa o consumo. Entrando agora na nossa segunda sessão. Vamos falar de base de cálculo e alíquotas. É a matemática da CBS entrando em cena. A grande pergunta da vez é, em cima de qual valor a gente vai de fato aplicar a alíquota? O artigo 13 mata essa charada. A base de cálculo é basicamente o valor integral que o fornecedor cobra. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa ficar muito atento. Valores como o frete quando cobrado pelo fornecedor e também os seguros entram na conta sim. O decreto empacota tudo isso no montante tributável. Chega de áreas cinzentas e daquelas antigas brigas sobre o que compõe ou não o preço final. E aqui vem uma das coisas mais comemoradas por quem trabalha com contabilidade no país afora, a tão sonhada contabilidade limpa. Notem o seguinte, a base de cálculo da CBS deixa rigorosamente de fora o valor da própria CBS, do IBS e do IPI. É o fim absoluto daquele famigerado cálculo por dentro. Acabou o imposto cobrado em cima de imposto, aquele efeito cascata que só servia para inflar preços e esconder o real custo do Estado. É, sem dúvida, uma vitória enorme para nossa transparência contábil. Maravilha, indo para a nossa terceira sessão, os regimes diferenciados. Vamos dar uma olhada nos benefícios e naquelas exceções essenciais às regras gerais. E é no artigo 199 que a gente vê um dos maiores impactos sociais de toda essa mudança. A Cesta Básica Nacional de Alimentos tem a sua alíquota da CBS reduzida a zero. Pessoal, isso vai muito além de regra tributária. É uma medida prática para garantir que a carga de impostos não esmague quem já tem dificuldade com a alimentação básica. É um alívio de peso garantido por lei e chegando direto no prato de quem mais precisa. Mas claro, o mercado não vive só de produtos básicos, e o decreto foi flexível o suficiente para se adaptar a negócios super complexos. Planos de saúde, serviços financeiros, loterias e sociedades de capitalização ganharam blocos de regras só para eles. Faz todo sentido, né? O faturamento de um banco cheio de receitas de intermediação e deduções operacionais é um bicho completamente diferente do faturamento de uma padaria. As regras agora acompanham essa realidade. Agora a gente entra na seção 4, que é onde a verdadeira mágica tecnológica acontece, a arrecadação moderna com os sistemas de split payment e cashback. Vamos destrinchar de vez esse tal de split payment detalhado lá no artigo 28. Na prática do dia a dia, o que é isso? É a separação e o recolhimento automático do imposto no exato milissegundo da transação. Quem processa o pagamento, como o banco ou a maquininha do cartão, fatia o valor, tira parte da CBS e já manda direto para a conta da Receita Federal. Isso transfere todo aquele peso de cálculo e arrecadação do fim de mês da empresa direto para o instante do clique, simplifica absurdamente a vida e corta a sonegação pela raiz.
E não pensem que o Split Payment é só um projeto piloto de nicho, não. Ele vai se integrar virtualmente a tudo que movimenta dinheiro no Brasil de hoje. A gente está falando de boleto bancário, TED, TEF, cartões de crédito e, logicamente, todas as formas de Pix. É a infraestrutura financeira do país inteiro amarrada na mesma tecnologia de recolhimento em tempo real. Só que a lei foi inteligente ao oferecer duas rotas para isso: o procedimento padrão e o simplificado. O padrão vai exigir a identificação exata, na vírgula, dos valores de CBS de cada nota. Mas e se a comunicação falhar bem na hora da venda? É para isso que serve o procedimento simplificado do artigo 30. Ele usa um percentual pré-estabelecido com base no histórico daquele setor. Assim, a maquininha sabe quanto reter, a cobrança acontece do mesmo jeito e a economia não trava por causa de uma falha de sistema. E se por um lado a gente tem uma arrecadação mega eficiente, o reverso da moeda é uma devolução justa. O artigo 492 traz a regra de ouro do cashback. A União agora tem a obrigação de devolver a CBS que foi paga pelas famílias de baixa renda. É redistribuição pura. Em vez de isentar o preço de um produto de luxo lá na prateleira, ajudando todo mundo por igual, o sistema recolhe na fonte, mas devolve o dinheiro exclusivamente para quem está na base da pirâmide socioeconômica. E como é que a engrenagem sabe quem tem direito a receber esse dinheiro de volta? É tudo baseado em um fluxo automatizado e bem rígido de dados. O artigo 493 coloca 3 regrinhas de elegibilidade. Primeiro, tem que estar cadastrado lá no Cada Único. Segundo, a renda familiar tem que ser no máximo meio salário mínimo por pessoa. E terceiro, o CPF tem que estar regular. Bateu esses 3 pontos, a pessoa entra de forma automática no programa de devolução. É a tecnologia garantindo alívio fiscal sem papelada. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão: transição e conformidade. Quando é que tudo isso começa e quais são as punições para quem escorregar? O ano de 2026 vai marcar o início oficial dessa brincadeira toda. Mas calma, porque não é com o peso total logo de cara. O ano começa com uma fase de testes no mundo real. E o número mágico estabelecido pelo artigo 480 é uma alíquota inicial bem baixinha, de apenas 0,9%. 0,9%. O ambiente foi perfeitamente calibrado para que os sistemas das empresas e do próprio governo rodem e encontrem seus bugs sem causar nenhum choque ou pânico na economia. A partir daquele 0,9% em 2026, a gente entra na escalada que o artigo 481 determinou. Em 2027 e 2028, já damos um belo salto para uma alíquota de referência de 10,85%, subindo para 11% em 2029, e ela continua esse aumento suave até bater a implementação total lá na frente, cravando os 12,50% projetados para 2033. Resumindo, o mercado brasileiro tem aí um horizonte muito claro de 7 anos para se ajustar milimetricamente a essa nova realidade tributária. E a gente precisa destacar também como vai funcionar a régua para quem cometer infrações. É verdade que o novo modelo vai ser incrivelmente mais inteligente e ágil na fiscalização, mas o decreto também põe um teto nas penalidades. A regra diz que sim, quem atrasar vai ser punido, mas a multa punitiva tem um limite travado em, no máximo, 20%. Isso traz uma tremenda segurança jurídica, na verdade. Evita que um tropeço contábil vire uma bola de neve confiscatória que quebra a empresa. E, por falar em segurança jurídica, inovações gigantescas sempre geram incertezas na rotina do dia a dia. Por isso mesmo, o artigo 444 deixou expresso o direito à consulta formal por escrito. Funciona assim: se uma operação for muito mirabolante e a interpretação da regra fica meio embaçada, o contribuinte tem o direito legal de mandar a pergunta oficial para a Receita e receber uma resposta definitiva. É uma tranquilidade extra para garantir que a operação não tenha que parar só pelo medo de errar na leitura do decreto. O fato é que o decreto número 12.955 não é uma simples troca de porcentagens. Ele pega o tributo e o transforma em um evento totalmente digital, fracionado e, mais importante, em tempo real. A pergunta de R$1 milhão que fica no ar para todo mundo que toca empresas e áreas contábeis hoje é: será que as estruturas operacionais, os ERPs e os fluxos de caixa estão verdadeiramente prontos para essa velocidade insana do split payment? O relógio já começou a correr. Espero que essa nossa explicação tenha ajudado a dar um norte. A gente se vê numa próxima análise.